dos angolanos que chegaram em Angola de 20 anos, 40 anos, só tem um canal para você saber do teu país, do que se passa no teu país, é no Gemidor TV. Webeck. Venham ver o filme, venham ver os séries, que venham ver emissão, que vai se encontrar a mim mesma. Eu mesma que vou representar essas emissões. Vão gostar, vão adorar mesmo. Uau, que máximo! Gemidor, c'est la différence du monde médiatique. Gemidor, c'est le meilleur chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime, la vie change avec Gemidor. Gemidor est là pour nous communiquer, elle est là pour nous donner l'espoir. Elle est là pour nous cultiver, elle est là pour nous rapprocher. Gemidor, oh, l'initiateur c'était Yontinga, Akanga Masolo. Gemidor, la chaîne par excellence. Gemidor, oh, numérique. Gemidor, O teu amigo tem filho com a mulher desse? Não, esse comportamento não. Eu te falar assim não. Impossível torna-se possível. Por conta dessa fé, tem Deus, nada. Gemidor est number one. Gemidor la différence. Gemidor y a des Yontinga. Sintam-se saudados, eu sou a Albertina Temuca e este é o Temuca 24. Juntos somos a Gemidor TV. Para si que ainda não subscreveu ao nosso canal, vá ao YouTube, na barra de pesquisa, coloque Gemidor TV para não perder nenhuma das nossas emissões. Subscreva, coloque o sininho, curta muito e partilhe imenso as nossas emissões. Vocês fazem que nós existamos. E com os vossos likes nós vamos crescer e vamos continuar então a produzir conteúdos que farão Angola crescer. E hoje vamos falar de um tema, vamos falar de um assunto que é muito pertinente e porque somos jovens, eu sinto-me na necessidade de, enquanto jovem, enquanto cidadã, falar alguma coisa, usar a minha arma, que é o microfone, que é a filmagem, para poder então transmitir alguma coisa que vai agregar valor e que vai tocar a vida de algum jovem angolano e não só. Estamos no mês de abril, a terminarmos mesmo o abril jovem, que é o mês da juventude, e enquanto jovem sinto a necessidade de querer abordar assuntos que vão fazer com que jovem lá em casa reflita e possa então fazer alguma coisa para ver essa Angola melhor, para ver alguns problemas que nós enfrentamos enquanto jovens a serem melhorados. E para isso não precisamos apenas que o governo faça, mas nós enquanto jovens, enquanto cidadãos, podemos fazer alguma coisa para mudarmos esse papel. E aqui trago então o papel das redes sociais, enquanto jovem, o que podemos fazer com as nossas redes sociais. Muitas vezes nós nos vimos na necessidade de sermos aqueles jovens que muito apontam, muito criticam os outros, as outras publicações, e não fazemos nada, usamos o nosso perfil apenas para partilhar assuntos que não agregam valor. E aqui eu venho hoje chamar a atenção aos jovens que não sejamos apenas as pessoas que criticam, mas sim aquelas pessoas que usam os seus perfis, aquelas pessoas que olham para as redes sociais como um instrumento para poderem fazer a sua opinião, para poderem divulgar o seu pensamento. Sim,
Atualmente, a maior parte dos jovens temos contas nas diferentes redes sociais que existem e muitos de nós aproveitamos as redes sociais para assistir coisas que não são construtivas. Ao invés de perdermos o nosso tempo a assistirmos e partilharmos coisas que não vão agregar valor, que sejamos aqueles jovens que não precisa ser escritor, não precisa ser poeta, não tem obrigação de ler 300 livros para então poder ir às suas redes sociais, ao seu perfil, à sua página e partilhar alguma coisa que vai agregar valor, que vai mudar a vida de alguém. Um bom dia, uma frase que para si se calhar pode ser insignificante, para outra pessoa é muita coisa. Nós somos muitas vezes chamados a intervir enquanto jovens e muitas vezes não temos a oportunidade de ir a uma cadeia televisiva, de ir a uma rádio, de escrever um artigo de opinião, a uma crônica para um jornal, mas temos as nossas redes sociais e se quiçá pegarmos nas nossas redes sociais e transformarmos o nosso perfil num perfil que vai agregar alguma coisa, num perfil que vai fazer com que alguém desperte, algum jovem mude a sua forma de pensar, a sua forma de se posicionar na sociedade. Muitas vezes somos chamados a isso e isso não nos diminui enquanto jovens, porque atualmente nós somos de uma geração que muito partilha coisas obscenas, coisas que não agregam nada às nossas vidas. Não é que todos os jovens fazem isso. Atenção, existem jovens que são influencers e são influencers no sentido positivo, que não partilham, não precisam partilhar corpos, nudez, não precisam partilhar músicas ofensivas, mas que trazem consigo o seu pensamento, que partilham consigo o seu posicionamento relativamente a alguma situação e que agrega consigo algum valor e que muita gente olha como exemplo. Então é muito possível que nós façamos isso, é muito possível que nós não olhemos somente ao Estado e critiquemos enquanto jovens. É necessário que nós olhemos para o Estado, para o que está a fazer e em pontos negativos, e como toda a governação tem um ponto negativo e um ponto positivo, pegarmos nesses pontos e tentarmos criar alguma coisa para tentar melhorar ou mudar alguma coisa relativamente à governação, relativamente a outras coisas que acontecem na nossa sociedade e que nós nos vimos na posição de jovens e que queremos mudar alguma coisa. É muito difícil, enquanto jovem, pelo menos eu falo de forma particular, é muito difícil e dói muito, enquanto jovem, ver e ser de uma geração que se preocupa com fofoca, ao invés de pegar num conteúdo que vai mudar a vida de alguém, que vai trazer consigo alguma melhoria no país, e ignorarmos, partilharmos coisas que não têm muito a ver. Nada contra algumas pessoas, alguns influencers, mas eu sou angolana e consigo ver e uso as redes sociais. É muito mais fácil ver uma publicação da Net Nahara e de algumas outras figuras que o nome me escapa, e vermos as partilhas chegarem a 3.000 partilhas e ver um professor de matemática que vai ao Fly Podcast e que pouca gente assiste, que pouca gente partilha. É muito difícil e enquanto jovens somos chamados para então podermos intervir, para não sermos apenas aquelas pessoas que apontam o dedo, mas procurarmos ser aquelas pessoas que fazem parte da solução. Que fazem parte da solução. E isso só é possível se despertarmos agora, se olharmos para todas as situações em que estão a ocorrer no nosso país, para todas as situações em que nós olhamos com alguma anomalia e procurarmos ser parte da solução destes mesmos problemas.
É possível, sim, fazermos parte destes mesmos problemas. Hoje, as redes sociais têm sido um mercado da proliferação de muito mal. Da propaganda de muito mal. E há tempos participei de uma atividade em que um dos jovens perguntou o que é que o governo pode fazer para mudar essa vertente, para que as pessoas que têm propagado o mal, para que as pessoas que têm divulgado e partilhado o mal sejam punidas. E houveram várias respostas, mas eu, de forma particular, acho que o que nós temos de fazer, muitas vezes não tem de ser o governo a fazer por nós. Nós, enquanto jovens, temos de ter em mente e temos de ter a consciência de partilhar o bem, de fazer o bem, porque fazer bem faz exatamente bem. Fazer o bem faz bem e nós temos de ser estes jovens que têm a preocupação de mudar. Albertina, como é que vamos mudar? Olha, tem um perfil nas redes sociais, numa rede social que muita gente usa, que é o Facebook. Ok. O que é que você partilha no seu perfil? O que é que você partilha? Como é que você tem contribuído para termos uma rede social saudável? Para ajudarmos na mentalidade de outros jovens, dos mais novos que estão a vir. Como é que nós fazemos? O que é que nós temos de fazer? Ora, você pode pegar na câmera do seu telefone, no canto da sua casa, criar alguma rubrica, algum passatempo de que possas agregar algum valor. Podes não ser a pessoa que vai criar os mesmos dizer. Existem vários livros. Podes partilhar parte de livros que você sente que vai acrescentar alguma coisa na vida de alguém. Nós somos jovens, estamos no mês da juventude. Eu não queria deixar esse mês passar sem chamar a atenção e usar as redes sociais, que é uma das armas agora que muito tem manipulado as pessoas. Hoje, nós vemos mais jovens com vontade de partilhar as nudez que são publicadas. Dificilmente nós vemos jovens com vontade de partilhar livros, escritores, frases motivacionais, porque não precisa somente ser coisas que você vai criar. Desde o momento que você vai partilhar uma frase motivacional, um vídeo motivacional, vai mudar a vida de alguém e essa pessoa vai despertar para a vida. Ok? Há tempos vi um vídeo que foi partilhado e eu, enquanto cidadã e enquanto parte da organização, acho que eu tenho alguma coisa a tecer, a dizer sobre. O vídeo era de jovens que falavam diziam assim: você pode ser licenciado, você pode estudar muito, você pode fazer a universidade, mas se não fores da Jota, não estarias a ser nada. Olha, enquanto parte da organização, e eu tenho a certeza que a finalidade da organização não é essa, não é colocar as outras pessoas de parte, não é não respeitar a opinião do outro. Enquanto parte da organização, eu repudio esse vídeo e venho aqui dizer que não há necessidade de excluirmos as outras pessoas. Nós somos de um país democrático, somos de um país que as pessoas têm liberdade de expressão e não vamos usar as redes sociais para não respeitarmos o outro lado. A nossa liberdade termina onde a liberdade do outro começa. Então, há aqui uma necessidade de respeitarmos as outras pessoas. E eu venho aqui dizer que não é esta a finalidade da organização. Nós temos vários outros jovens que também não partilham a mesma ideia, não concordam com esta publicação. E que a Jota tem jovens brilhantes, é só olharmos para as pessoas que estão a liderar agora e que também discordam com esta questão. E temos muitos jovens que não fazem parte exatamente da Jota e exercem cargos em diferentes sítios
em sítios grandes, desde que sejamos comprometidos, o que nós queremos passar enquanto Jota, enquanto uma organização que tem jovens que pensam e querem participar na democracia e na escolha e no desenvolvimento de Angola. A finalidade é outra. A finalidade é entender que, enquanto jovem, tem de fazer parte, sim, de uma organização para poder, então, participar nas decisões do seu país enquanto cidadão, mas entender que a nossa liberdade começa onde a liberdade do outro termina e que existem vários outros jovens que entendem que o estudo é uma das vias que faz a pessoa se ingrar. Porque muita gente não tem oportunidade como outras pessoas e tem o estudo, tem a escola, tem a universidade como o ponto de partida, como o sítio em que, ou a parte em que se seguram para se ingrar, para conseguirem alguma coisa na vida. Então nós viemos aqui também para chamar a atenção às pessoas, quando for ligar a câmera do seu telefone, quando quiser transmitir alguma coisa às pessoas, tem de medir o impacto da sua mensagem, tem de medir o que esta mensagem que você vai passar vai criar às outras pessoas. Porque existem muitas pessoas que têm apenas e se esforçam muito para estudarem, se esforçam muito para serem quadros no país e imagine que a pessoa já sai cansada do serviço, vai à escola, vai à universidade estudar, faz o máximo esforço possível para poder terminar os seus estudos, porque sabe e entende que a partir da escola, a partir da universidade, a partir da licenciatura e não só, ele vai poder garantir melhores condições de vida para a sua família, para ele próprio. Já sai cansado, chega em casa e depara-se com esse vídeo a dizer que se não fizer parte de A ou B, não vai se ingrar na vida. Não é isso que nós queremos transmitir. Nós queremos que as pessoas entendam que é necessário sim fazer parte de uma organização e são todos chamados a fazerem parte, mas que é com os estudos que nós conseguimos ser alguém na sociedade, que conseguimos conseguimos alcançar os nossos objetivos. E atualmente muita gente diz e fomenta que não precisa fazer a universidade, não precisa conseguir continuar a estudar para ser alguém na sociedade. Ok, se calhar o que deu certo para si não vai dar certo para outra pessoa. E obviamente que estudar é importante. Estudar é muito, muito, muito importante. Já imaginou se todas as pessoas entenderem que não é importante estudar, não precisa estudar para ser alguém? E estaríamos a fomentar algo que não é muito bom. Então é necessário que quando pegamos aos nossos telemóveis para transmitirmos alguma coisa às outras pessoas, e porque tem muita criança a usar as redes sociais e muita gente não consegue infiltrar, e nós enquanto jovens somos chamados a olhar para as redes sociais e a ter atenção no conteúdo que nós queremos partilhar, porque só assim nós conseguiremos ajudar de alguma forma no desenvolvimento da Angola, no desenvolvimento do nosso país, deste país que muito amamos, que é Angola. E entender que a partir das redes sociais nós também podemos mudar algum aspecto, mudar alguma coisa no mundo, né? Porque com o Facebook nós conseguimos, com o Facebook não só o Insta e outras redes sociais, nós conseguimos nos comunicar com outras pessoas que fazem parte de outras partes do mundo, permitam a redundância. Então há aqui uma necessidade de entender que temos de usar as redes sociais com responsabilidade. Do mesmo jeito que nós entendemos que temos de ter a responsabilidade afetiva com algum parceiro, com alguém que faz parte da nossa vida,
nós também somos chamados a termos responsabilidades ao usarmos as redes sociais, e que atualmente muita gente tem as redes sociais como uma fonte de trabalho, uma fonte de renda. Então não temos de pegar e banalizar isto que muito tem feito para algumas famílias comerem e que muito tem feito para a divulgação de muitos trabalhos. É necessário entender que se tu consciencializares que tens de ser responsável pelos teus atos, entenda que o que você vai transmitir, uma outra pessoa vai entender também, e assim vamos girar o mundo a espalhar o bem, porque fazer o bem faz bem. É necessário que nós entendamos que ao transmitirmos alguma coisa, nós temos o impacto, temos a noção de que, olha, temos uma câmera ligada, não temos a noção quantas pessoas vamos impactar. Então, quando formos usar os nossos telemóveis, as nossas câmeras para transmitir alguma coisa, que tenhamos a consciência de que tem alguém aí do outro lado e que muita gente vê. E se tivermos a responsabilidade de partilhar conteúdos que agreguem alguma coisa à vida das outras pessoas, será muito bom. Será muito bom mesmo, e desta forma vamos ajudar as pessoas a mudarem os pensamentos. Desta forma estaríamos a ser democráticos, estaríamos a ser bons cidadãos, porque sim, Angola precisa de bons cidadãos que façam Angola crescer, e que muitas vezes não temos dinheiro para construirmos edifícios, não temos dinheiro para melhorarmos algum problema, alguma estrada, mas que com a nossa fala vamos mudar o pensamento de alguma pessoa, com a nossa fala vamos mudar, se calhar, o pensamento de algum governante, para então podermos ter esse país que nós muito amamos, bem desenvolvido, com pessoas e jovens que estão a vir com os pés bem assentes, para então podermos mudar, né, este país que é nosso, e que eu acho que, de certa forma, muita gente não tem fundos para mudar alguma coisa, mas tem um microfone, tem uma caneta, tem um telemóvel para poder então mudar pensamentos, para poder então impactar, influenciar as pessoas a fazerem o bem, influenciar as pessoas a não se prenderem em partilhar coisas que não agregam valores, coisas que não fazem muita diferença na vida das pessoas. É necessário que todos entendamos que podemos fazer alguma coisa para podermos então intervir e mudar o quadro das coisas. Ser um jovem que só aponta não é o que nós queremos agora. Nós queremos jovens que apontam, mas que também mostram outras vias para a resolução destes mesmos problemas. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos. Nós queremos jovens que façam parte das organizações que governem. Nós queremos jovens que façam parte da oposição, mas que não precisamos lutar, não precisamos nos criticar, não precisamos apontar o dedo na cara do outro, mas que possamos nos entender, conversar e entender que a partir do diálogo, a partir de boas condutas, nós conseguiremos então mudar o quadro das histórias que foram mal contadas, o quadro das coisas que estão a ser mal feitas, e assim ajudarmos a resolver esses problemas, né? Sim, é isso que nós queremos. Espero que você do outro lado entenda que ser jovem é aproveitar o máximo esse tempo da juventude, aproveitar o máximo a oportunidade que Deus nos dá enquanto jovens, enquanto a força motriz da sociedade, para podermos mudar quadros, para podermos impactar vidas, para podermos então entender que é agora que temos de fazer Angola, é agora que temos de tomar decisões, é agora que temos de ajudar o outro, dar a mão ao outro, para podermos crescer todos juntos e entender que é necessário que exista a oposição, é necessário que exista alguém a liderar e
não criticar apenas enquanto o outro lidera, tens de ser aquela pessoa que vai dar a mão, vai estender a mão para que então a pessoa que lidera possa construir mais ideias para podermos então termos um país bem desenvolvido. Temos de ser aqueles jovens que entendem que, olha, agora não é a minha vez. Eu não estou nas vestes de tomar alguma decisão, mas que a pessoa que está a tomar aquela decisão também foi alguém que estava aqui do meu lado e se calhar pela próxima serei eu. Quiçá, por que não ajudar? Por que não estender a minha mão a essa pessoa que está lá em cima, que está a trabalhar e que diz que quer contar com todo mundo? Temos de entender que agora não é a minha vez, mas se calhar pela próxima vai ser a minha vez. E enquanto eu estiver aí, eu vou contar com outras pessoas e não vou querer ser somente criticado, mas vou querer ter outras pessoas a ajudar, a levantar os outros. Temos de ser aqueles jovens que sabem esperar a sua vez, que sabem respeitar a outra pessoa que está a liderar, que sabem entender que o mundo é rotativo, a vida é rotativa, que hoje é ele e amanhã serei eu. Não aponte apenas o dedo, porque a minha mãe sempre tem dito, quem aponta, esquece-se que os outros dedos, nem só apontam um dedo, mas esquece-se que os outros dedos voltam a si. Temos de fazer uma introspecção no que transmitimos, fazer uma introspecção do que queremos. Por que não ajudar com o teu pensamento? Usa as redes sociais para ajudar o outro que está aí a fazer. Não nos limitemos apenas em ser aquelas pessoas que criticam e não acrescentam nada. Era sobre isso que eu gostava de falar com vocês, que eu gostava de fazer entender os jovens, e que aqueles jovens, bem-haja aqueles jovens que não criticam somente, mas que criticam e dão o seu ponto de vista e se posicionam para então poder ver os problemas resolvidos. E aos que só criticam, critique sim, é necessário que tenhamos o espírito crítico, é bom, mas que não critiquemos apenas sem bagagem, que não critiquemos apenas por criticar. Vamos criticar, mas vamos mostrar o outro lado da coisa. Vamos partilhar boas coisas, vamos fomentar o amor, vamos partilhar o bem, porque fazer o bem faz bem, de verdade. E o bem volta sempre de alguma forma. Vou aqui dar um exemplo. Tu pode ser aquela pessoa que muito motiva os outros nas redes sociais e um dia, quando estiveres mal, não vais entender como vais receber uma mensagem, vais te deparar com uma publicação, com uma partilha de alguma informação que vai mudar o teu pensamento, o teu dia que estava a ser cinzento. Então é sobre isso. Que Deus esteja conosco. Nós somos a Gemidor TV. Estamos aqui para partilhar coisas boas que possam impactar, que possam mudar vidas. Espero que mais jovens peguem os seus telemóveis e possam partilhar coisas boas, possam ajudar os outros a crescer. Eu sou Bertina Temuca, este é o Temuca 24 e para fechar o mês de abril, não queríamos deixar o mês terminar assim, sem conversar com outros jovens, sem conversar com pessoas que nos assistem a partir das redes sociais e que subscreveram ao nosso canal e que partilham os nossos conteúdos. É desta forma que nós vimos que temos de impactar vidas, que temos de motivar as pessoas a fazerem o bem, que temos de fazer as pessoas entenderem que podem sim fazer alguma coisa, podem sim partilhar algum pensamento e deixar o mundo melhor do que encontramos. Este é o lema também de um dos maiores movimentos mundiais, que é o movimento escutista, deixar o mundo um pouco melhor do que encontraste. Podes pensar que o que você vai dizer não vai impactar a vida de ninguém, mas tenha certeza que alguém do outro lado olha para si e te tem como exemplo. Então continue a fazer. Para você que faz o bem, continue a fazer o bem, continue a partilhar coisas positivas. E para você que faz o mal,
É o momento de você refletir enquanto jovem, o que é que você quer para a sua vida, qual é a Angola que tu queres. E eu sei que, e tenho a certeza que muitos jovens dizem, olha, o país já tem dono. Não. Todos nós somos angolanos e todos nós temos de partilhar nas tomadas de decisão do nosso país, da nossa querida pátria, a Angola, né? E é só olharmos para aquela música do Matias que diz: vou contar-vos a história de um povo que fez tudo para sorrir de novo. Vou falar-vos da velha coragem, de sacrifícios e muitas viagens. Yeah? Olhem para esta história, ouçam esta música e vamos entender todos que Angola precisa de todos nós, de Cabinda ao Cunene, de Mar a Leste. Esse país só vai ser o país, vai deixar de ser o país do terceiro mundo. Vamos ascender para outra dimensão. Se você lá em casa que está a ver este conteúdo decidir não ser somente aquela pessoa que aponta, mas aquela pessoa que ajuda na resolução dos problemas desta querida pátria, deste país belo, que como aprendemos na 3ª classe, se não me engano, Angola é um país rico e belo, né? Do continente africano. Então, temos de ser essas pessoas que querem que esse país seja mesmo rico e belo no verdadeiro sentido da palavra. E isso só é possível se todos nós nos unirmos, darmos a mão um ao outro, ajudarmos os nossos líderes com ideias a fazerem crescer Angola, né? Porque muitas vezes nós estamos do outro lado e só conseguimos criticar e não conseguimos entender o outro lado. Até que nós lideremos, para podermos então ver exatamente e sentir exatamente o que o outro sente. Então eu vou agradecer a todas as pessoas que nos têm assistido, a todas as pessoas que têm colocado like, a todas as pessoas que têm acompanhado as nossas emissões enquanto Temuca 24, pertencentes à Gemidor TV. Agradecer ao nosso boss Deonzinga, que está do outro lado. Agradecer também à sua esposa, que muito tem feito para apoiar este projeto, esta cadeia televisiva que emitimos a partir do YouTube. Assim que ainda não subscreveu ao nosso canal, vá, por favor, subscreva, coloque o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas emissões. Aos nossos técnicos, aos nossos cameramenes, o nosso muito obrigada. A nossa secretária, a todas as jornalistas deste querido canal. Muito obrigada e um beijo grande a todos vocês. Esperamos por vocês numa próxima emissão. Estaremos cá sim para partilhar coisas que vão nos ajudar a entreter, a formar e a informar. Porque são estas as finalidades da comunicação social, são estas as finalidades do jornalismo como tal. E nós certamente que não vamos perder a oportunidade de usar estas 3 particularidades, estas 3 vertentes, para então te mantermos informado, entretido e formado. Eu sou Bertina Temuca, espero por vocês na próxima emissão. Até lá, vamos nos cuidar e vamos ser cidadãos exemplares. Gemidor, c'est la différence du monde médiatique. Gemidor, la seule meilleure chaîne numérique de la planète. Voici les réseaux de la vie, les réseaux les plus fiables. Notre ami intime.